Você já sentiu como se estivesse afundando num lugar que já não faz mais sentido? Como se tudo ao seu redor estivesse gritando silêncio e o peso da rotina sugasse o seu propósito? E se eu te dissesse que talvez esse sentimento não seja apenas tristeza, mas um chamado divino? E se eu te dissesse que o desconforto que você sente pode ser um sinal claro de que Deus está tentando te tirar de onde você está? Que existe um poder invisível empurrando você para fora da zona onde sua alma está morrendo? E que só os que têm ouvidos espirituais conseguem perceber? Há uma voz suave e constante tentando te alertar, mas ela está sendo abafada pelo barulho do costume, do medo, da acomodação. Sim, há um segredo espiritual que poucos conhecem. Deus nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra dentro do caos. E se você ignorar esses sussurros, pode permanecer onde ele já não está mais. O Espírito Santo está em movimento, e se você não discernir os sinais, pode acabar preso num ambiente onde sua unção já expirou. Talvez você esteja enfrentando portas que se fecham, amizades que esfriam, oportunidades que desaparecem, ambientes onde você já não floresce. E tudo isso parece dor, mas pode ser direção, um empurrão sagrado, um chamado para sair, mudar, crescer. Mas por que é tão difícil perceber quando é Deus que está avisando? Por que resistimos a deixar lugares, pessoas ou rotinas que já não carregam o propósito de Deus para nós? Hoje você vai descobrir. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em 8 sinais espirituais, bíblicos e reveladores que Deus usa para te avisar que está na hora de mudar de ambiente. Alguns deles são sutis, outros são tão intensos que você vai se perguntar como não percebeu antes. Mas há um, o penúltimo, que talvez seja a chave para desbloquear uma nova estação na sua vida. Este vídeo não é apenas um estudo, é um alerta espiritual, uma convocação divina, porque talvez você esteja num lugar onde sua alma está murchando e nem percebeu. Talvez seus dons estejam sendo desperdiçados num solo que já não é fértil. Talvez você esteja tentando permanecer onde Deus já não quer mais que você esteja. E Ele quer te mostrar isso hoje, mas só vai compreender até o fim aquele que discernir com o coração. Antes de começarmos, eu quero te convidar a participar ativamente desta jornada espiritual. Comente agora, aqui embaixo. Paz do Senhor. Esse é o nosso código secreto de fé, um ato simples, mas que demonstra que você não está aqui por acaso. Muitos usam esse canal como apoio espiritual porque não têm uma igreja próxima, ou não conseguem mais ouvir a voz de Deus nos lugares onde frequentam. Este canal é para muitos um refúgio onde a presença de Deus ainda fala. Por isso, cada comentário, cada curtida, cada inscrição fortalece essa missão. Se inscreva agora e curta esse vídeo não por mim, mas por você. Porque cada gesto de fé como esse é como construir uma ponte entre sua alma e o próximo milagre. Hoje, Deus vai abrir seus olhos. Vai revelar ambientes que precisam ser deixados e outros que estão prontos para te receber. Lugares onde seu espírito vai respirar de novo. A penúltima lição de hoje pode conter a chave para desbloquear uma bênção que está travada na sua vida há anos. Não ignore esse convite divino. Vamos começar nosso estudo agora. Prepare seu coração. O Espírito Santo quer falar com você. A saída de Abraão de Harã. Deus não fala apenas com palavras. Ele fala com silêncios, com desconfortos, com o fim de ciclos e com a inquietação que invade a alma daqueles que já não cabem mais onde estão. E um dos maiores exemplos bíblicos de um chamado para mudar de ambiente é a história de Abraão, quando ele ainda se chamava Abrão. A narrativa é simples à primeira vista, mas carrega uma profundidade espiritual que muitos ignoram. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Gênesis 12, 1. Essa ordem é mais do que um convite geográfico, é um movimento espiritual. Deus estava dizendo: o que eu preparei para você não cabe onde você está. Harã, o lugar onde Abrão vivia, era confortável, familiar e cheio de raízes emocionais, mas não era mais o lugar da promessa. Quantas vezes nós também não nos encontramos em ambientes que um dia foram bênçãos, mas que hoje são prisões? Lugares onde crescemos, sim, mas que hoje nos impedem de avançar. Harã foi um abrigo, mas não podia ser o destino final de Abrão. Assim como há ambientes que foram benéficos em sua vida, mas que não podem mais acompanhar o que Deus quer fazer a partir de agora. Deus poderia ter dado a promessa a Abrão ali mesmo, mas não deu. Por quê? Porque existem promessas que não se cumprem enquanto você estiver no ambiente errado. O local pode parecer seguro, mas se não for fértil para a promessa, torna-se estéril para o propósito. E Deus, como Pai amoroso, às vezes começa a tirar o brilho daquele ambiente. Começa a mostrar rachaduras onde antes havia estabilidade. Começa a retirar pessoas, recursos, oportunidades, não porque Ele te abandonou, mas porque está te preparando para sair. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Algo em você sabe que está na hora de sair de um lugar. Pode ser um emprego, um relacionamento, um ciclo social, uma rotina, ou até mesmo uma forma de pensar. Mas o medo te segura, a familiaridade te prende. O afeto pelo que já foi bom te impede de enxergar que aquilo já deixou de ser bênção. É importante entender que a voz de Deus nem sempre virá com trovões ou sinais espetaculares. Às vezes, ela virá como uma simples sensação de que você está perdendo o brilho, a fé, a paz. E esse sentimento, que muitos chamam de crise, pode ser um aviso divino. Um sussurro do Espírito dizendo: eu tenho algo novo, mas você precisa sair daí. Deus não mostrou o destino final a Abrão. Ele disse apenas: vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, o chamado para sair vem antes da revelação do próximo passo. Essa é a fé que muda destinos, obedecer mesmo sem entender. Você não precisa enxergar o próximo ambiente completamente para obedecer ao chamado para sair. Às vezes, Deus só revela o caminho no caminhar. É no movimento da obediência que a visão se torna clara. E se você insistir em ficar, pode perder temporadas inteiras de propósito, esperando que algo mude onde já não há mais unção. O que Harã representa na sua vida hoje? Onde você está que já não te desafia, não te transforma, não alimenta mais sua fé? Que tipo de lugar se tornou um peso para sua alma? Talvez a sua Harã seja um padrão de pensamento, uma postura diante da vida, uma dependência emocional, um ministério que parou de crescer, ou até um grupo de amizades que te desconecta mais de Deus do que te aproxima. Quando Deus disse a Abrão: sai, ele estava ativando um destino. Estava desconectando o homem do passado para conectá-lo ao propósito eterno. E o que ele fez com Abrão, ele está tentando fazer com você. Se você está sentindo que sua vida está estagnada, que sua fé esfriou, que você não vê mais graça em lugares onde antes você florescia, talvez este seja o sinal. Talvez você já ouviu esse sai de Deus em forma de desconforto, de perdas, de pressões inexplicáveis. E hoje ele está confirmando: é hora de mudar. Você tem coragem de sair de Harã, mesmo sem saber para onde vai? Você tem fé para obedecer o chamado do invisível? Deus só transforma aqueles que se movem. E hoje pode ser o seu primeiro passo rumo à terra que Ele vai te mostrar. A fuga de Elias para o deserto. Elias havia vencido um dos maiores confrontos espirituais da história bíblica. Diante dos profetas de Baal, ele orou, e o fogo caiu do céu. Deus respondeu com poder. O povo voltou a crer. Foi uma vitória estrondosa, memorável, impossível de esquecer.
Mas logo após esse grande momento, algo estranho acontece. Elias entra em pânico, foge para o deserto e deseja a morte. Como entender isso? E Elias teve medo e levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e veio a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19, 3, 4. Essa passagem é um mistério para muitos, mas para quem vive momentos de esgotamento espiritual, ela é uma revelação. Como alguém que acabou de viver o sobrenatural pode entrar em depressão profunda? Como um profeta pode se sentir tão vazio logo depois de ver Deus agir com fogo visível? Aqui está uma das verdades mais importantes do caminho com Deus. Nem toda mudança de ambiente começa com uma decisão racional. Às vezes, Deus permite que o cansaço, o medo ou o colapso emocional nos levem para longe de onde estávamos, porque há algo que Ele só pode fazer em outro lugar. Elias estava em um ambiente de conflito, de pressão, de perseguição. Embora tivesse sido usado por Deus ali, aquele ambiente agora se tornara insuportável. O profeta havia esgotado suas forças, e naquele estado de esgotamento, Deus o levou a um lugar onde ele pudesse ser tratado, restaurado e receber uma nova missão. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você sente como se tivesse feito tudo certo, orou, lutou, foi fiel, e mesmo assim, algo dentro de você colapsou. Não há mais ânimo, não há mais energia. A alma está em frangalhos. E como Elias, você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Por que sinto isso? O que muitos não percebem é que Deus usa até mesmo os nossos colapsos emocionais para nos tirar de ambientes onde nossa saúde espiritual está em risco. Às vezes, o deserto é uma resposta misericordiosa de Deus. É ali que Ele manda um anjo com pão quente. É ali que Ele fala, não com fogo, não com vento forte, mas com uma brisa suave. Elias precisou sair do ambiente de confronto para entrar num lugar de silêncio, porque no silêncio Deus iria restaurar sua identidade e redirecionar sua missão. Quantas vezes você já forçou continuar em ambientes que te drenavam? Tentou manter relacionamentos, ministérios, rotinas que te consumiam, na esperança de que se orasse mais, tudo voltaria a ser como antes. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva espiritualmente. Ele quer te restaurar por completo. E para isso é preciso se retirar. É preciso reconhecer que o ambiente onde você está já não promove cura, só esgotamento. Perceba o cuidado de Deus com Elias. Ele não o repreende por fugir. Ele o alimenta, ele o deixa descansar. Ele envia um anjo, ele o escuta, e só depois disso ele o envia para uma nova missão. Ou seja, às vezes, mudar de ambiente não é fugir do chamado, é recarregar forças para continuar. Deus sabia que, se Elias continuasse onde estava, ele morreria de esgotamento. Quantos hoje estão morrendo em ambientes de opressão, de repressão, de cobrança constante, onde não há mais espaço para respirar espiritualmente? Deus está te avisando, saia antes que sua alma apague, mude antes que sua fé se desfaça. O deserto não foi o fim da trajetória de Elias. Foi a ponte para a segunda fase do seu ministério. É ali que ele encontra Eliseu. É dali que ele é levado ao céu em um redemoinho. Deus usa o deserto não como punição, mas como preparo para algo maior. E se o seu colapso for, na verdade, o início de uma nova missão? E se o lugar onde você está agora for o último antes do renascimento espiritual que Deus preparou? O ambiente que hoje te esgota pode não ser o lugar onde Deus quer te ver florescer. E se você ouvir o sussurro no meio do cansaço, poderá encontrar uma nova estação de vida, assim como Elias encontrou.
A saída dos discípulos do barco. A mudança de ambiente nem sempre acontece quando tudo vai mal. Às vezes o ambiente parece seguro, tranquilo, estável, e é justamente aí que Deus chama para o incômodo da fé. É o que vemos no episódio em que os discípulos estão no barco e Jesus os convida a atravessar para o outro lado. Um movimento aparentemente simples, mas carregado de significado espiritual. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Marcos 4:35. Jesus não explicou o motivo, apenas disse: vamos para o outro lado. Um convite enigmático, repentino. Eles obedeceram. Entraram no barco e partiram. Mas no meio da travessia, uma tempestade violenta caiu sobre eles. O que parecia ser uma transição simples se transformou em uma prova de fé desesperadora. Esse episódio revela uma das verdades mais desafiadoras da jornada com Deus. Às vezes, a confirmação de que você está no caminho certo é justamente o surgimento de uma tempestade. Sim, porque foi Jesus quem mandou atravessar. Foi Ele quem disse: vamos. E ainda assim, no meio do caminho, o vento soprou forte, as águas se levantaram, o barco começou a se encher. E o medo tomou conta. Eles estavam obedecendo e mesmo assim parecia que iriam afundar. Quantas vezes isso não acontece conosco? Deus nos tira de um ambiente, nos impulsiona a mudar e logo depois enfrentamos adversidades. Começamos a questionar: será que eu vi certo? Será que era para sair mesmo? Mas o que os discípulos não sabiam é que a tempestade fazia parte da aula. Deus estava usando aquele momento para ensinar algo que só poderia ser aprendido no meio das águas agitadas. O ambiente que você deixa pode ser confortável, mas limitado. O novo ambiente que Deus quer te levar pode ser desafiador, mas é onde sua fé vai crescer. Jesus não chamou os discípulos para permanecer no porto. Ele os chamou para atravessar. Porque do outro lado havia libertação, cura, milagres, revelações. Mas nada disso seria vivido se eles não aceitassem deixar o lugar onde estavam. A travessia é um ambiente em si. Não é mais o ponto de partida, mas ainda não é o destino. É o espaço entre o que foi e o que será. E é ali que Deus testa nossa confiança. O barco pode balançar, o medo pode vir. Mas se ele está no barco, o ambiente inseguro se transforma em território sagrado. A mudança de ambiente exige coragem, fé, um senso de obediência maior do que o desejo de controle. Os discípulos só puderam ver Jesus acalmar o mar porque estavam no barco. O milagre estava do lado de fora da zona de conforto. E é assim com você. Talvez Deus esteja te chamando para um novo ciclo, ministerial, emocional, profissional, espiritual. E tudo em você quer permanecer no conhecido, mas há uma voz dizendo: passe para o outro lado. Não questione a tempestade, questione sua permanência no lugar onde Deus já não está mais agindo. Se você obedecer, mesmo que enfrente resistência, o próprio Cristo se levantará no meio da sua aflição para dizer: acalma-te, vento, sossega, mar. E o mais bonito disso tudo, do outro lado da travessia, eles encontraram um homem possesso por uma legião de demônios. E Jesus o libertou completamente. Ou seja, o novo ambiente não era apenas para os discípulos crescerem, era para alguém ser salvo. Você percebe o peso disso? A sua obediência em mudar de ambiente pode ser o canal de salvação para outras vidas. Às vezes, o novo lugar onde Deus quer te colocar não é apenas sobre você, é sobre aqueles que serão tocados por você ali. Está com medo da travessia? Está se sentindo abalado pelas ondas? Lembre-se, é Deus quem te chamou, e onde Ele te chama, Ele sustenta. A saída de Ló de Sodoma. Existem momentos em que a permanência em determinado ambiente não é apenas desconfortável, é perigosa.
Há lugares onde a presença de Deus já não habita mais, onde a corrupção, a decadência espiritual e moral tomaram proporções tão grandes que a única atitude de fidelidade é sair. Foi exatamente isso que aconteceu com Ló em Sodoma. E disse o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18, 20. Ló havia escolhido morar em Sodoma por causa da aparência fértil da terra. Era uma região promissora, aparentemente abençoada, que oferecia estabilidade e crescimento. Mas, por trás da prosperidade aparente, havia um ambiente espiritualmente tóxico, um lugar que afastava os homens de Deus e destruía a sensibilidade espiritual. A permanência de Ló em Sodoma nos mostra uma verdade dura. Nem todo lugar onde há crescimento material é lugar de propósito divino. Há ambientes que florescem aos olhos, mas apodrecem a alma. E quando Deus determina que o juízo virá, Ele envia um aviso claro: saia. Deus, em sua misericórdia, enviou anjos para tirar Ló dali. E mesmo assim, o texto diz que ele hesitou. Isso é profundo. Como pode alguém hesitar diante da destruição iminente? Como pode alguém se prender a um lugar que Deus já decidiu julgar? E demorando-se ele, os homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Gênesis 19, 16. Quantos hoje não estão na mesma situação? Deus já falou, já alertou, já retirou a paz, já mostrou a podridão do ambiente, mas ainda assim apegam-se às rotinas, às estruturas, aos relacionamentos que os mantêm presos ao que está condenado. Ló só foi salvo porque Deus interveio com força, porque alguém intercedeu por ele, Abraão. E mesmo assim, ao sair, sua mulher olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Olhar para trás é mais do que nostalgia. É um sinal de que o coração ainda está preso ao que Deus já condenou. Quantas vezes Deus já te disse: sai disso, sai dessa amizade, desse ambiente, dessa prática, desse lugar. E você hesitou? Quantas vezes Ele já mandou sinais, portas fechadas, relacionamentos rompidos, angústias inexplicáveis. E mesmo assim, você permaneceu? O ambiente de Sodoma é um símbolo profético dos lugares onde Deus já não age mais. E permanecer ali é correr o risco de ser consumido junto com aquilo que está sendo julgado. Você precisa entender que existem lugares que, se você não sair, eles te destroem. Não é apenas uma questão de desconforto espiritual. É questão de vida ou morte espiritual. E Deus, em sua graça, envia anjos, envia palavras, envia vídeos como esse para dizer: levanta-te, sai, corre para o monte. O mais incrível nessa história é que Ló foi salvo não por merecimento, mas por misericórdia. Deus segurou sua mão, mas nem todos terão essa segunda chance. Há quem receba o aviso e ainda assim prefira o ambiente que destrói, pela ilusão da segurança, pela familiaridade ou pela acomodação. Você sabe qual é a sua Sodoma. Talvez ninguém veja, mas você sente o peso. Sabe que aquele ambiente não alimenta mais sua fé. Sabe que está te afastando do altar. Sabe que está minando seus princípios. E hoje, Deus está dizendo: é hora de sair. Não hesite, porque uma vez que a decisão de Deus é tomada, não haverá tempo para arrependimento tardio. Não brinque com o ambiente que Deus já rejeitou. Abençoado é aquele que ouve o aviso e responde com fé. Ló escapou por misericórdia. Sua mulher, por saudade do que Deus condenou, virou sal. E você? Qual será sua resposta ao aviso divino? Em travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho, existem mudanças de ambiente que não são sugeridas, são ordenadas.
São aquelas em que o próprio Deus se levanta e diz: chegou a hora de sair. E quando ele diz que é hora de sair, não há desculpa, medo ou inimigo que possa impedir o movimento da libertação. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando Deus decidiu tirá-los do Egito. O Egito não era apenas um lugar físico, era um ambiente de opressão, escravidão e estagnação espiritual. Então disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Êxodo 3:7. Por mais de 400 anos o povo clamava. Gerações inteiras nasceram e morreram debaixo do peso da escravidão. E então, quando ninguém mais esperava, Deus se manifesta. Ele envia Moisés com uma missão clara: tirar o povo de um ambiente que os matava lentamente. Mas veja, mesmo sendo escravizados, muitos estavam apegados ao Egito. Tão acostumados à dor que tinham medo da liberdade. Isso revela uma realidade espiritual profunda. Há pessoas que se acostumam tanto com a opressão que não conseguem imaginar a vida fora dela. Ambientes tóxicos se tornam normais. Relacionamentos abusivos se tornam suportáveis. Estagnação espiritual se torna rotina. E mesmo quando Deus abre um caminho, há resistência, dúvidas, murmuração. Mas Deus não se impressiona com nosso medo. Quando Ele decide mudar seu ambiente, Ele age com poder. E então vem um momento crucial: o Mar Vermelho. O povo está saindo, obedecendo, quando de repente, diante deles, há um mar intransponível. Atrás, Faraó com seu exército. Um bloqueio na frente, um inimigo atrás, e o povo entra em pânico. Quantas vezes você já viveu esse exato cenário? Você obedece o chamado de Deus para mudar, mas de repente tudo parece travar. Portas fecham, inseguranças se levantam, e o passado parece vir atrás de você com força total. Você pensa: talvez fosse melhor ter ficado onde eu estava. Foi exatamente isso que o povo disse: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Êxodo 14:12. Mas Moisés responde com uma das declarações mais poderosas da Bíblia: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. E então Deus age. O mar se abre. O impossível se curva diante da obediência. O povo atravessa por terra seca e o ambiente de escravidão fica para trás, para sempre. Você entende isso? Deus abre caminhos que só se revelam quando você se move em obediência. O mar não abriu enquanto o povo ficou parado reclamando. Ele abriu quando Moisés estendeu o cajado e deu o passo de fé. O milagre está na obediência, não na lógica. Mas preste atenção. Faraó também tentou atravessar. Ele quis seguir o povo. Só que aquele caminho só estava aberto para quem foi chamado por Deus. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os destruíram. Isso mostra que o ambiente novo que Deus prepara para você não serve para quem representa o passado. Existem ambientes onde você só pode entrar se deixar para trás o que simboliza sua escravidão. Pessoas, pensamentos, padrões, tudo. O que foi moldado no Egito precisa morrer no mar para que você viva em liberdade do outro lado. O que hoje representa o seu Egito? O que te escraviza silenciosamente? O que te faz viver abaixo da promessa, mas parece confortável demais para ser deixado? Pode ser um emprego, um relacionamento, um ministério que não te desafia mais, ou até um pecado secreto que você carrega com vergonha. Deus está dizendo: é hora de atravessar. Você tem clamado, orado, pedido mudança, mas está disposto a dar o passo de fé, mesmo quando o caminho à frente parece fechado? Está pronto para ver Deus abrir o mar diante de você? Porque o ambiente onde você está pode parecer suportável, mas não é o lugar onde Deus quer cumprir suas promessas.
e o ambiente onde você vai chegar, se obedecer, será lugar de provisão, crescimento e adoração. A travessia do Mar Vermelho não foi o fim, foi o começo. E o mesmo Deus que abriu o mar para eles está abrindo caminhos para você hoje. O chamado de Amós, do campo ao profetismo. Quando falamos sobre mudanças de ambiente provocadas por Deus, é comum pensar em cenários dramáticos, prisões, desertos, perseguições, milagres. Mas há também casos em que Deus chama alguém do anonimato para a visibilidade, do campo para a cidade, do ordinário para o extraordinário. Esse é o caso de Amós, um homem simples, sem linhagem sacerdotal, sem formação profética, mas escolhido por Deus para confrontar reis e profetizar juízo. Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro sou e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tomou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, 14 e 15. Essa passagem é uma das mais poderosas declarações sobre o chamado divino que muda radicalmente o ambiente de uma vida. Amós estava cuidando de bois, podando árvores, vivendo uma vida rural e tranquila, mas Deus o tomou de onde estava e o colocou no centro do conflito espiritual de uma nação. O que isso nos ensina? Primeiro, que o ambiente atual nunca define o alcance do propósito de Deus na sua vida. Amós não tinha herança profética, não era parte do sistema religioso, era um trabalhador do campo. Mas foi escolhido, capacitado e enviado. Deus não vê o que está à sua volta. Deus vê o que está dentro de você. E quando Ele decide que é hora de mover, nenhum currículo é mais forte que a unção. Quantas pessoas hoje se escondem atrás do ambiente atual para justificar sua estagnação? Dizem: sou só um funcionário, sou só uma dona de casa, não tenho estudo, não tenho quem me indique. E Deus está dizendo: foi exatamente por isso que escolhi você. O ambiente onde você está pode ser pequeno, simples, até invisível. Mas se Deus te chama, é porque chegou a hora de mudar de posição, de território, de função. Amós não buscou projeção. Ele não tentou se tornar profeta. Mas Deus o moveu. E quando Deus move, ninguém pode impedir. Segundo, a mudança de ambiente promovida por Deus sempre carrega um peso de missão. Deus não muda alguém de lugar por capricho. Ele desloca com propósito. Ele tirou Amós do campo para colocá-lo na linha de frente da guerra espiritual de Israel. Deus não queria só mais um sacerdote religioso. Ele queria uma voz ousada, limpa, sem vínculos com os sistemas corrompidos da época. Será que Deus está tentando tirar você de um ambiente comum para fazer de você uma resposta num ambiente que está em crise? Talvez o seu campo seja sua rotina atual, sua zona de conforto, seu estilo de vida estável, mas estéril. Deus pode estar dizendo: chegou a hora. Eu preciso da sua voz. Eu preciso da sua coragem. Porque há lugares onde os sistemas já não funcionam mais, onde a religiosidade não transforma, onde o povo está ouvindo líderes, mas não está ouvindo a voz de Deus. E você pode ser o canal dessa voz. Mas veja, Amós foi criticado, rejeitado. O sacerdote Amazias tentou silenciá-lo, dizendo: vai-te embora, vai profetizar em Judá, mas aqui em Israel não. Amós 7, 12 e 13. Toda mudança de ambiente provocada por Deus atrai resistência. O ambiente antigo vai tentar te puxar de volta. As vozes que estavam confortáveis com seu silêncio vão se incomodar com seu chamado. Mas quem foi tomado por Deus não consegue mais voltar a ser só boieiro. O fogo do chamado queima. Você sente isso? Deus tem te incomodado, tem te dado visões, palavras, sonhos. E você tenta se esconder no seu campo dizendo: mas quem sou eu? E Deus responde: você é quem eu chamei. Não despreze os sinais. O desconforto que você sente não é à toa. O ambiente onde você está pode ter servido por um tempo
mas agora é pequeno demais para o que Deus quer fazer através de você. O anonimato pode ter sido um esconderijo, mas Deus está prestes a revelar o que Ele plantou em você no secreto. Quando Deus muda seu ambiente, Ele está revelando seu verdadeiro chamado. Você tem coragem de sair do campo? Você está disposto a trocar o conforto da rotina pelo peso da missão? Amós saiu, e por causa disso, sua voz ecoa até hoje, milhares de anos depois. Talvez o que Deus quer fazer em você também tenha esse alcance, mas só começa quando você responde ao chamado para sair. A prisão de Paulo e Silas, o ambiente que parecia o fim. Imagine estar no centro da vontade de Deus, pregando, libertando pessoas, curando, fazendo exatamente aquilo que o céu te chamou para fazer. E, de repente, ser espancado, algemado e lançado no fundo de uma prisão escura. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas em Filipos. Um ambiente de glória se transformou num calabouço. Um ambiente de milagre virou um lugar de injustiça. E ainda assim, foi ali que um dos maiores sinais de mudança espiritual aconteceu. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Atos 16, 23, 24. A lógica humana diria: eles fizeram tudo certo, como puderam acabar ali? Mas a lógica divina é outra. Existem ambientes que só são acessados pela obediência extrema, mesmo que, aos olhos naturais, pareçam castigos. Paulo e Silas foram parar naquela prisão porque libertaram uma jovem escravizada espiritualmente. Eles confrontaram um sistema maligno que lucrava com a dor alheia e, como consequência, foram punidos por homens, mas honrados por Deus. O que eles fizeram na prisão revela a maturidade espiritual de quem entende que Deus pode usar até os ambientes mais sombrios para cumprir seu propósito. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Isso é profundo. Eles não estavam pedindo para sair, estavam adorando no meio da prisão, porque sabiam que o ambiente externo não determina a presença de Deus. É a sua atitude interior que ativa o mover divino. E foi ali, enquanto cantavam no escuro, que o impossível aconteceu. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 26. O ambiente que parecia o fim virou um altar. A prisão virou púlpito, e os grilhões que os prendiam foram quebrados pelo som da adoração. Mas veja, a mudança não foi só para eles. Todos os presos foram libertos. O carcereiro e sua casa foram salvos. Porque quando Deus muda o ambiente de um adorador, toda a atmosfera ao redor é impactada. Essa história nos ensina que nem toda mudança de ambiente é sair de um lugar físico. Às vezes, é uma transformação espiritual no lugar onde você já está. Paulo e Silas não precisaram fugir da prisão. Deus transformou a prisão em palco de milagre. E quando Deus transforma o ambiente, é porque tem algo maior a realizar ali. Talvez você esteja num ambiente opressor, num lar difícil, num trabalho tóxico, numa fase de isolamento, e você ora para sair. Mas já parou para pensar se Deus quer que você adore antes? Que você transforme o ambiente pelo Espírito antes de sair fisicamente? Porque o louvor que eles liberaram naquela cela não apenas os libertou, quebrou cadeias invisíveis que nenhum esforço humano poderia romper. E talvez hoje Deus esteja te dizendo: não tente fugir ainda. Primeiro, transforme esse lugar com a sua adoração. Paulo e Silas saíram daquela prisão como testemunhas de um Deus que age mesmo no vale. E mais do que isso,
Eles provaram que o ambiente mais fechado pode se tornar o mais glorioso quando o céu decide intervir. Você está disposto a cantar mesmo preso, a adorar mesmo no escuro? Porque quando você entende que a presença de Deus é mais real que os muros ao seu redor, você já está livre antes mesmo das portas se abrirem. A revelação de João na ilha de Patmos, o exílio que virou portal. À primeira vista, a ilha de Patmos parecia o fim, um lugar desolado, isolado, afastado de tudo e de todos. Para os homens, Patmos era um castigo, um lugar de esquecimento. Mas para Deus, Patmos era um altar, um santuário escondido, um ambiente selado para revelações que só seriam entregues a quem estivesse disposto a suportar o isolamento com fé. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. João estava ali por causa da fidelidade. Ele não foi para Patmos porque errou, foi porque permaneceu firme e, mesmo sendo um dos últimos apóstolos vivos, não recebeu conforto, glória ou prestígio. Recebeu o exílio. Mas foi nesse ambiente de solidão, rejeição e silêncio que o céu se abriu. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse 1:10. A história de João nos ensina que os ambientes mais solitários podem ser os mais reveladores. O que parecia o fim do ministério se tornou o cenário da maior revelação profética das Escrituras. Em Patmos, João não recebeu uma mensagem, ele recebeu o Apocalipse, o desvelar de Cristo em glória, o destino das nações, o retrato da eternidade. Isso nos mostra que Deus às vezes nos tira de todos os ambientes para nos levar a um lugar onde só a sua voz será ouvida, onde não há distrações, plateia, agendas ou ruídos. E se você permanecer sensível nesse ambiente, descobrirá que o exílio é, na verdade, um convite para entrar mais fundo no Espírito. João estava sozinho, mas nunca esteve tão cercado de glória. Estava isolado, mas nunca tão conectado com o céu. Estava longe de tudo, mas mais perto de Cristo do que nunca. Quantas vezes você já se sentiu exilado, cortado de lugares, pessoas, movimentos, pensou que havia sido esquecido, deixado de lado? E se, assim como João, Deus estivesse apenas te afastando para te revelar o que ele não pode dizer em público? A ilha de Patmos é o ambiente onde a alma é despida das distrações e só a voz de Deus permanece. Não havia multidões ali, mas havia trovões do céu. Havia visões, trombetas, anjos, portas abertas no firmamento. Você consegue imaginar isso? Deus te tirando de ambientes agitados para colocar você num lugar de solitude sagrada, onde Ele possa te mostrar o que está por vir. E o mais incrível, João não pediu para sair. Ele permaneceu, ele não murmurou, ele adorou, ele escreveu, ele foi canal. E por causa disso, até hoje, lemos as visões que ele recebeu naquele lugar improdutivo. Isso nos leva a uma verdade transformadora. Ambientes que os homens rejeitam podem ser os exatos lugares onde Deus vai te revelar o propósito mais alto da sua vida. Às vezes, o ambiente do esquecimento é o solo fértil da revelação. Você está em Patmos, sente-se distante de tudo. Então, prepare-se. Pode ser o lugar onde o céu vai rasgar as nuvens e te entregar a visão mais clara da sua caminhada. Porque às vezes, Deus precisa te separar de todos para te preparar para muitos. E quando esse tempo terminar, como João, você sairá não apenas com experiências, mas com palavras que transformarão gerações. Se você chegou até aqui, saiba, isso não é comum. Poucos têm sede suficiente para percorrer toda essa jornada espiritual.
Poucos param em um mundo apressado para ouvir o que o Espírito quer revelar. Mas você parou, você ouviu, você ficou. E isso te separa. Você faz parte de uma geração escolhida, mas há ainda um chamado mais alto: responder ao que ouviu. Porque não adianta apenas aprender, é preciso agir. Deus te trouxe até aqui por uma razão. E se você ouviu este vídeo até o fim, há um selo espiritual sobre sua vida sendo ativado agora. Quero te pedir algo muito especial. Comente aqui embaixo: Senhor, eu sairei quando tu mandares. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração pública de fé. Quando você escrever isso, estará dizendo ao mundo espiritual que está disponível para ser movido por Deus. Estará dando nome à sua obediência. E eu, ao ver esse comentário, saberei: esse é um dos escolhidos. Esse é um dos que permaneceram até o fim. Esse é um dos que estão prontos para mudar de ambiente quando o céu der o sinal. Agora escute. Você não pode guardar essa palavra só para si. Você conhece alguém que está preso a um ambiente tóxico, uma rotina sem vida, um relacionamento que o suga, uma estação que já acabou. Alguém que está ignorando os sinais de Deus. Essa pessoa precisa ouvir isso. Compartilhe esse vídeo com ela. Envie como quem entrega uma chave de libertação. Pense assim: se Noé tivesse guardado para si o aviso do dilúvio, a arca teria sido um túmulo solitário. Mas ele avisou, chamou, construiu publicamente, e por isso salvou sua casa. Talvez o vídeo que você compartilha hoje seja a arca de alguém. E se você ainda não se inscreveu neste canal, agora é a hora. Porque há algo errado em se alimentar espiritualmente num lugar e não apoiar esse altar. Imagine entrar em uma casa, comer à mesa e sair sem agradecer. Assim é quem assiste, é tocado, mas não se inscreve. Inscrever-se é mais do que um clique, é um pacto, é dizer: eu preciso continuar ouvindo a voz de Deus. É manter viva a chama do céu na sua rotina. Porque aqui, cada vídeo é um altar. Cada estudo é uma convocação. E cada inscrito é um guerreiro de oração sendo treinado. Se você já é inscrito, sinta orgulho disso. Você faz parte de algo muito maior. Você é um dos que sustentam esse ministério com fé. Mas se ainda não é, corrija isso agora. Porque sua fidelidade também se revela nos pequenos gestos. Antes de encerrar, quero te deixar com uma reflexão. Uma vela acesa sozinha ilumina um canto, mas 1000 velas acesas formam um farol. Se cada pessoa que foi tocada por esse vídeo compartilhar, comentar, curtir, se inscrever, o que hoje é só um vídeo, se torna um movimento de avivamento. Agora, antes de sair, não feche este vídeo ainda. A música que está tocando é parte da experiência. Ela foi escolhida para te conduzir ao silêncio da alma, onde a voz do Espírito ainda pode sussurrar algo final ao seu coração. Fique em silêncio. Respire, agradeça, louve. Não interrompa esse momento com pressa, não corte a conexão. Espere, ouça, sinta. Que a paz de Cristo invada sua casa. Que Ele te mostre com clareza os ambientes que precisam ser deixados. Que você tenha coragem de sair quando Ele disser, vai. E que esse vídeo marque o início de uma nova estação na sua vida. Nos vemos no próximo estudo. Deus te abençoe.